Até o momento, nós falamos apenas sobre fórmulas que utilizam células individuais como referência. Por exemplo, se nós olharmos a fórmula desse valor, ela nada mais é do que a multiplicação do preço pela quantidade. Descendo uma linha, repete-se a mesma fórmula apenas com outras duas células. Legal! O que você faria caso quisesse calcular o valor total das vendas nesse período? Simples, nós já vimos isso. Basta somar essa coluna, certo? No entanto, existe um outro jeito muito interessante de realizar essa operação. Essencialmente, o que nós queremos é uma soma de uma série de produtos, um para cada linha. Vamos então escrever a fórmula da seguinte maneira: igual soma, agora eu vou apontar a coluna do preço e multiplicar pela coluna da quantidade. Concluindo com Enter, vemos que o valor retornado pelo Excel não parece fazer sentido. Aqui em cima nós temos a célula com o valor correto, que nós somamos no começo do módulo. No entanto, se eu retornar a nossa fórmula e ao invés de concluir com Enter, eu pressionar Ctrl Shift Enter, agora sim aparece o valor correto. Olhando mais de perto para a fórmula, nós vemos que Ctrl Shift Enter adicionou chaves antes e depois da expressão. Chaves são o símbolo que indica para o Excel que essa é uma fórmula em matriz, ou como também é conhecida, uma fórmula em arranjo. Fórmulas em arranjo utilizam conjuntos de valores e não apenas células individuais como referência. Você já utilizou fórmulas em arranjo nas aulas anteriores sem saber. Muitas das funções pré-definidas no Excel, como soma-C e conte-C, são no fundo fórmulas em arranjo. No entanto, existem muitas situações em que as funções prontas do Excel não são suficientes, e você precisa criar a própria fórmula em arranjo. Vamos olhar isso mais de perto na nossa segunda missão, que é encontrar uma fórmula que satisfaça essa célula daqui. O valor da menor encomenda de copos nesse período. Pensando um pouco, isso significaria a combinação entre a função mínimo com uma condicional. Vamos tentar escrever igual mínimo C. E o Excel não reconhece nenhuma função com esse nome. Vamos então combinar essas duas funções da seguinte maneira: igual mínimo C. Agora vamos apontar a coluna produto e dizer igual a copos. Caso essa condição seja verdadeira, avalie o que está na coluna valor. Caso seja falsa, não avalie nada. Vamos fechar dois parênteses e concluir com Ctrl Shift Enter. E como você pode ver, nós encontramos o valor correto. A linha de baixo vai ficar de lição de casa para você. Para concluir a aula, vamos olhar para um tipo diferente de fórmulas em arranjo, que retorna mais de uma célula como resposta. Um exemplo clássico é a fórmula de transposição. Suponha que o que nós queremos é pegar essas últimas 5 datas e colocá-las aqui na horizontal. Vamos então escrever igual transpor. Agora vamos apontar essas 5 datas e concluir com Ctrl Shift Enter. E como resultado, nós temos apenas a primeira delas. Isso acontece porque nós não selecionamos as 5 células-alvo em que serão alojadas as datas. Vamos então apagar essa fórmula, selecionar as 5 células, e agora sim vamos escrever igual transpor. Vamos apontar essas 5 células e concluir com Ctrl Shift Enter. E pronto. Se eu alterar agora uma data aqui, ela também é alterada aqui.
Aproveite a planilha de exercícios para treinar bastante esse tipo de fórmula. E não se esqueça de realizar a última avaliação. Muito obrigado pela sua atenção.